Olá, turma, tudo bem? Eu me chamo Ana Maria e vou estar com vocês em dois tópicos do módulo 1. Então, vamos falar sobre evolução do homem e sobre a história da comunicação. Bom, enquanto a gente está aqui, todo mundo muito ansioso, aguardando as aulas, aguardando essa nossa troca de conhecimentos presencial e aquele cafezinho que a gente não pode ir, né? A gente vai conversando um pouquinho aqui sobre o que a gente vai tratar nessas nossas aulas. Bom, a evolução do homem é aquele começo de organização da humanidade, quando o homem saía deixava de ser aquele semi-animal para se tornar realmente o homem que ele é hoje. A gente vai tratar um pouquinho disso e falar bastante sobre como a comunicação foi necessária para que as comunidades se organizassem. Então, sobre essa relação entre civilização e comunicação, que é uma coisa bem interessante. São tópicos que vocês vão ver, vocês já viram isso, provavelmente um pedaço disso na escola, talvez não tão focado na área da comunicação como nós vamos fazer agora, mas são tópicos que existe um referencial muito grande, muito bacana que a gente traz, inclusive do cinema, quando a gente vê filmes que tratam de arqueologia, que tratam de civilizações antigas, então os gregos, os romanos, a gente vai tratar um pouquinho dos incas também, dessa parte toda da América Latina, eu gosto de trazer. Então vai ser bem bacana para a gente trocar experiências e conhecimentos, né? Se vocês quiserem voltar a ver algum filme que vocês já viram sobre esses assuntos, vai ajudar vocês a rememorar do que a gente está falando. Mas eu acabei de ver o filme da Dora Aventureira com meus filhos e tem um erro crasso ali sobre a civilização inca, então eu acho bem legal que a gente vai poder falar sobre isso também. Eu vou contar para vocês em sala de aula. Nesse tópico também a gente vai refletir um pouco sobre a ligação entre a comunicação e a cultura. Na verdade, como essas duas áreas que são inseparáveis, né? Os dois campos se correlacionam com essa parte toda da evolução do homem e também hoje, como a comunicação e a cultura são questões inseparáveis para a gente trabalhar. Na etapa seguinte, aí a gente vai falar sobre história da comunicação. Eu fiz um trabalho de organizar um paralelo muito tecnológico, né, da comunicação com a evolução das tecnologias. Por que isso? Porque as tecnologias, na verdade, elas vão permitindo novas linguagens, novos desenvolvimentos. Vocês já pensaram no telefone como uma tecnologia que permitiu a comunicação, o desenvolvimento da comunicação? O telefone fixo, aquele mesmo do gancho. Bom, aquele também é um equipamento que foi muito importante em uma determinada época. Então, a gente vai tratar sobre todos esses equipamentos e linguagens que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos. E também, nas nossas conversas, vocês vão perceber que físicos, engenheiros, essas pessoas muito famosas que a gente escuta falar, foram super importantes para o campo da comunicação e acaba que são grandes comunicadores. Por que não? Não é? Bom, além disso, claro que a gente vai falar sobre tablets, computadores, smartphones, o tempo todo, aliás, porque a gente vai sempre fazendo um paralelo de como essas tecnologias são equiparáveis ao que a gente hoje adquiriu, a como a nossa sociedade hoje se organiza. E a gente vai ver isso, então, como é muito importante para a nossa sociedade hoje essas tecnologias de comunicação que acabam permitindo a circulação das informações. E muito diferente, não é? De um mundo antigo, onde a comunicação era muito primária. E aí eu pergunto para vocês, aonde vocês ouviram primeiro falar sobre o coronavírus? Foi no rádio? Foi na televisão? Ou foi nas redes sociais? Também pode ter sido aquela avó, aquele vizinho que conversou com vocês e deu essa informação. Vou deixar para vocês, então, finalizando o nosso vídeo, uma atividade para a gente conversar depois em sala de aula. A atividade é a seguinte: vocês conhecem alguma história da família de vocês, muito antiga, que a avó conta, o vô ou uma pessoa qualquer da família, sobre coisas que aconteceram no passado, mas que vocês nunca viram nenhum documento, não existe uma filmagem, não existe uma fotografia, só existe essa história falada, essa história verbal. Vocês têm alguma história assim? Então eu quero que vocês escrevam em meia página
essa história da família de vocês para a gente conversar depois em sala de aula sobre isso, sobre a comunicação verbal das famílias, tá bem? Muito obrigada, então, prazer em conhecê-los, espero vocês para as nossas aulas. Um abraço!